Ótimo, olha só. Então, agora nós vamos começar matemática, tá? Nós vamos começar matemática. Eu quero que antes de nós fazermos uma página de correção, eu quero que vocês peguem na apostila nova mesmo, do segundo bimestre, eu quero que vocês peguem a página 4 da apostila do segundo bimestre, a página 4, tá? Coloca a data na página 4, coloca a data. Pode colocar a data na página 4 e na página 5, que nós vamos usar um pedacinho da página 5 também, tá? Coloca a data, então, 18/5 na página 4 e na página 5. Que página, prof? Página 4 e página 5. 18/5. Pronto? Bom, nessa página 4 aqui, por que nós vamos fazer essa página 4 agora? Porque já foi um conteúdo que eu já tinha começado com vocês na sala. É sobre fração, tá? Ela é uma atividade de fração. Então, a fração, lembra que eu expliquei para vocês a fração? O todo fica na parte de baixo e a parte pintada, usada ou retirada, ela fica na parte de cima, tá? Por exemplo, faz de conta que eu comprei uma pizza. Ela veio partida em 8 pedaços. Eu comi 2 pedaços. Como que ficaria a fração dessa pizza? 2/8. 2/8. Por quê? A parte de cima são os 2 pedaços que eu comi e a parte de baixo, 8, significa o total de quantidade que veio cortado naquela pizza. Veio o total de pedaços naquela pizza. Então, vieram 8 pedaços. A fração fica 2/8. 2 que eu comi de 8 pedaços que tem no total, tá? Então, é só um exemplo que eu passei para vocês. Então, aqui, ó, nessa página 4, tá falando assim, ó, uma parte, acompanhe na apostila de vocês, olha na apostila quando eu estiver lendo. Uma parte, 2 partes, várias partes. Dorothy, não tem acento, não é Dorothy, tá? Então, é Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolo especiais, tá? Ela comprou forma de bolo especiais. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Então, olha nessa página toda o tanto de exemplo de forma que ela comprou. Ela comprou a primeira ali em cima, que ela é só partida no meio, né? Que tem 2 pedaços. Ela comprou aquela outra de baixo, que é partida no meio e partida no outro meio, que ficou 4 pedaços, ficaram 4 pedaços. Ela comprou aquela outra ali que ficou 8 pedaços. Ela comprou aquela outra de baixo ali, que na verdade é a de 8 pedaços, tá? Só tá representando ali através de desenho para vocês saberem, tá bom? Então, olha só. Esta forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho, a primeira forma. Esta forma possibilita assar bolos de 2 sabores, do mesmo tamanho. Que fração do bolo corresponde a cada sabor? Por exemplo, eu quero fazer um bolo naquela primeira forma ali que ela é partida ao meio. Eu quero fazer. Beatriz, está prestando atenção? Tá? Naquela primeira forma ali, faz de conta que eu quero fazer um bolo de laranja e outro de chocolate. Como que fica a fração desta forma, deste bolo nesta forma? Como que fica a fração? Ana Beatriz, desbloqueia o seu microfone e me fala, vê se você sabe. Senhora, Pro. Como que fica a fração do bolo desta primeira forma? Eu tenho 2 sabores diferentes. Como que fica a fração? 2. Ó, lembrando que o total é sempre embaixo. O total é sempre embaixo. Qual que é o total de bolo que eu tenho dessa forma? De pedaços? Qual que é o total de pedaços? 2. Então, a gente já sabe que na fração, na parte de baixo vai ficar 2. E na parte de cima, para representar cada parte do bolo, um bolo de laranja e um bolo de chocolate. Como que fica essa fração? 2 em cima, 2 embaixo. Não. Não é 2. Olha só. Vai ficar Posso falar? sobre 2. 1 Posso falar? sobre 2. 1 sobre 2.
Uma metade. 2. Por quê? Porque eu tenho um bolo de cada sabor, um pedaço de cada sabor. Então, é 1 sobre... Tá. Entendeu? É como se fosse um bolo e dividir. Ah, tá. Entendeu? 2 é a quantidade. 2 é a quantidade de total. É o total. E na parte de cima, a quantidade diferente de bolo que eu posso fazer, tá? Então, por exemplo, se eu quero um de laranja, então eu tenho 1 sobre 2. Eu tenho 1 de laranja sobre 2, que é o total de bolo que tem na forma. E se eu quiser falar do bolo de chocolate? 1 sobre 2 também. Eu tenho um pedaço de chocolate de 2 pedaços no total. Tá bom? Aqui eu estou falando só uma observação. Aqui essa fração está dando 1 sobre 2, porque eu estou falando de 2 pedaços diferentes, tá? De sabores diferentes. Eu não estou fazendo do mesmo sabor. Se eu fizesse os 2 de chocolate, como que ficaria? 2 sobre 2. Se eu fizesse os 2 de laranja, como que ficaria? 2 sobre 2. Só que com sabores diferentes, eu só tenho 1 de laranja e 1 de chocolate. Então fica 1 sobre 2. Entenderam? Ah, tá. Entenderam? Maria Eduardo, pode falar. Me aceitando no meu celular. Se fosse 2 bolos igual a esse, com a forma desse, aí cada pedaço, tipo assim, metade de chocolate, metade de laranja, por exemplo. Aí seria como? 1 sobre 2. A forma total eu tenho 2 pedaços. Então, mas se tivesse 2 formas com 2 pedaços diferentes. Ficaria 2 sobre 4, que eu teria 4 pedaços, 2 em cada forma, teria 4 pedaços no total. E em uma forma 1 de laranja e na outra forma outro 1 de laranja, não é assim? 1 de laranja numa forma, outro de laranja na outra forma. Então ficaria 2 sobre 4. Tá bom? Fala, João Mateus. Você pode me aceitar no meu celular? Quê? Você pode me aceitar no meu celular para descarregar? Falta muito para acabar a bateria, porque já tá acabando a aula, falta só 10 minutinhos. Eu acho que ainda aguenta. Então tá bom, se qualquer coisa não aguentar, depois você me fala, tá bom? Tá? Entenderam? Então ali vocês vão responder que fração do bolo corresponde a cada sabor. Cada sabor. Então é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Ô, prof, Oi. quando for para 2 sobre 4, vai ficar 2 quartos e o 2 sobre o 2, se eu não me engano, fica 2 meio. Não, 2 sobre 2 vai ficar 1. Mas isso eu vou explicar lá na frente. Tá bom? Mas nessa resposta é 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. Pronto? Todo mundo colocou? Alguém tem dificuldade para saber o que é esse sobre 2 que eu estou falando? Alguém tem dificuldade para saber o que é esse sobre 2 que eu estou falando? Sim, sim. Qual a dificuldade? É tudo, prof. Tudo. Para mim é super difícil. Então, espera aí que eu vou mostrar aqui para você, olha só. Vou mostrar aqui o que significa sobre aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa página? Ainda não. Estão vendo agora? Agora sim. O sobre é esse risquinho que eu coloco no meio, olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse risquinho que eu coloco no meio. Tá vendo o meu mouse aqui, ó? Então, esse é o sobre, é aquele risquinho. É 1 risquinho, 2 embaixo. João Mateus? Entendi. Entendeu? Isso daí significa sobre. É o risquinho e o 2 embaixo. Tá? Eu vou fazer desse jeito, olha. Enzo, você colocou desse jeito aqui que a Pro tá mostrando, Enzo, ó. 1 Olha sobre só. 2. Enzo, colocou desse jeito que a Pro tá mostrando? 1 sobre 2. Coloca 1 sobre 2, Enzo. Desse jeito aqui, ó, que a Pro tá mostrando. 1 riscão e o 2 embaixo.
O negócio. Entenderam? 1 sobre 2 o que significa? Entenderam? 1 sobre 2 o que significa? João Mateus, tranquilo? Sim. Tranquilo? Quando eu falar, então, a palavra sobre, é esse riscão que eu coloco. É o 1 em cima, sobre, que é o riscão, e o 2 embaixo, tá bom? Significa a fração. A parte de baixo do sobre, a parte de baixo do riscão, sempre é a quantidade total. Tá bom? Certo? Certinho? Então tá bom. Meu Deus, eu vou ter que ficar assim. Agora, nessa outra parte aqui, que tá falando aqui embaixo, aqui, ó. Com essa forma, a segunda forma, naquela parte de baixo, com essa forma, você pode assar 4 pedaços, 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. 4 sabores do mesmo tamanho de uma vez. Complete a frase abaixo com uma fração. Cada sabor representa qual que é a quantidade total dos pedaços dessa forma? Não, total, 4. Então, a gente já sabe que na parte de baixo da fração vai ter o 4. E quantos sabores diferentes? 4 sabores diferentes. Se eu quero um de laranja, um de morango, um de chocolate e o outro de baunilha. A fração do bolo de laranja, como que vai ficar? Como que fica a fração do bolo de laranja? 1/4. 1 sobre 4. 1, o riscão e o 4 embaixo. Certo, Enzo? Entendeu? Entendeu, Enzo? Então tá bom. João Mateus. Responder isso que você falou? João Mateus, entendeu? Sim. Tá. Maria Eduarda, fala. Era pra escrever isso que você disse, não, né? É, 1/4. Isso eu já fiz. Tá. Agora embaixo, todas as partes, acompanha comigo a leitura, todas as partes podem ser do mesmo sabor, assado em 2 ou 4 partes iguais. Agora aquela outra bolinha verde que tem lá embaixo daquela forma. Ela também gostou muito dessa forma. Enzo, tá me acompanhando, Enzo? Tá? Ela também gostou muito desta forma. Em quantas partes iguais o bolo fica dividido nela? Quantas partes? 8 partes. Não, aqui não está pedindo fração. Só está perguntando quantas partes iguais de pedaço de bolo que essa forma faz. 8 partes. Só colocar isso, 8 partes, só isso. Enzo, colocou 8 partes? Muito bem. Cada parte é 1/8. Cada parte, cada pedaço é 1 pedaço daqueles 8 do total, tá? 1/8. Você já aprendeu que para representar uma fração, uma parte de total, escrevemos 1 acima do traço e o número do total abaixo do traço, da parte de baixo do traço, certo? Lembra que eu falei? A parte de baixo é o total e a parte de cima é o que eu estou trabalhando. É um pedaço, são 2 pedaços, são 3 pedaços, tá? Então, a parte de baixo é o total. Então, escreve a fração 1/8. Como que fica a fração 1/8? 1 em cima e o 8 embaixo. Isso, Gabriele. 1, o riscão e o 8. 1 em cima e o 8 embaixo. Enzo, 1/8, Enzo, 1 em cima e o 8 embaixo. Ô, prof, Oi. a gente pode, tipo, pegar o 1, colocar em cima da linha. Olha aqui, Enzo. Depois... Pera. Viu, Enzo? 1/8? Viu? Muito bom. Agora, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Olha essa parte, olha essa forma aqui, ó. Ela já colocou um monte de sabor nessa forma. Quantas partes de cada sabor ela fez? Quantas partes de bolo de chocolate ela fez? Mostra 4 Não. partes. 2. Quantas partes do bolo de cenoura que ela fez? 2. Quantas partes daquele outro bolo vermelhinho que ela fez? 2. E daquele outro manchadinho de amarelo, quantas partes tem? 2. 2. Então,
2 partes de cada sabor. 2 partes de cada sabor. Duas partes de cada sabor. Ô, prof. Para representar as partes do bolo que correspondem ao sabor de chocolate, podemos escrever a fração 2/8. São 2 partes de chocolate sobre 8/8, tá? É o nome que a gente fala, 8, que é a quantidade de total de pedaços de bolo que cabe na forma, tá bom? Entenderam? Tranquilo até aqui, né? Entenderam, né? Lemos 2/8, foi o que eu falei, a parte de baixo, então lemos 2/8. Escrevemos acima do traço o número de partes do sabor de chocolate e abaixo do traço o total de partes em que o bolo foi dividido. João Mateus, lê para mim o que está escrito naquele retângulo amarelo. O número que vai acima do traço é o numerador. Diz o número de partes que estamos considerando. O número que vai abaixo do traço é o denominador. Dá o nome para a fração e representa o número total de partes em que o todo foi dividido. Isso, então olha só, em cima do traço, aquele número que nós colocamos em cima do traço, ele é chamado de numerador. E aquele número que nós colocamos para baixo do traço, ele é chamado de denominador, tá? Não se esqueçam, em cima do traço, o número é chamado de numerador. Embaixo do traço, o número é chamado de denominador, tá bom? Bom, agora aqui na página 5, só a leitura desse quadrinho aqui, ó. Só a leitura desse quadrinho aqui que nós vamos fazer. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a página aqui para a gente ler junto, então. Então, vamos lá. Olha só. O número 2, denominador, tá? Nessa coluna é o denominador, olha só. Nessa coluna aqui é o denominador. E aqui embaixo o nome das frações, tá? Denominador, quando embaixo, a parte de baixo da fração tiver esses números aqui, ó. Tiver o número 2, tiver o número 3, a parte de baixo da fração. Tiver o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 100. Quando tiver o 2, como que ela é chamada? Desbloqueia o microfone de vocês. Metade. Meios ou metades, isso. Quando embaixo tiver o número 3. Terços. Quando embaixo tiver o número 4. Quartos. Quando embaixo tiver o número 5. Quando embaixo tiver o número 6. Quando embaixo tiver o número 7. Sétimos. Davi, você tá falando oitavos, Davi? Não. Quem falou oitavos? Alguém falou oitavos. Quando embaixo tiver o número 8. Quando embaixo tiver o número 9. Nonos. Quando embaixo tiver o 10. Quando embaixo tiver o 100. Centésimos. Então, ó, fechem o microfone. Fecha o microfone. Fechem o microfone. Então, olha só. Quando embaixo tiver esses números, ela tem uma leitura diferenciada. Eu não vou falar 1 sobre 2. Eu vou falar 1/2. Tá? Eu não vou falar assim, sobre 3. Eu vou falar terços. Eu não vou falar, sobre 10. É décimos. Eu não vou falar sobre 100, algum número sobre 100. Eu vou falar centésimos, tá? Temos as denominações certas para os nossos denominadores. Temos os nomes certos para os nossos denominadores. Tá bom? Só um minuto que eu tô explicando. Então, temos que aprender já desde agora a fazer as nossas denominações, os nossos nomes corretos para a nossa fração. Tá bom? Combinado? Até aqui, ó, bem tranquilo então de fazer, tá? Essa página super tranquilinha de fazer. Eu ia fazer com vocês a correção da apostila do primeiro bimestre, mas não vai dar tempo, tá? Porque nós só temos 2 minutos. Tá bom?
Eu ia fazer com vocês a correção, mas não vai dar tempo. 2 minutos só dá tempo para a gente falar oi e tchau. Então, João Gabriel, pode fazer a sua pergunta, João Gabriel. Ô, prof, Oi. nesse negócio de fração, quando você vai falar do 10 para frente, você tem que falar avos no final. Isso mesmo, era isso que eu 11avos, 12avos. Isso, do 10 para frente, só não falamos avos nos cada 10. Por exemplo, o 10, o 20, o 30, o 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, nós não falamos o avos, tá? Quando termina... É verdade. Mas quando temos uma unidade que diferente de 0, então nós falamos, então, avos, tá? 12avos, 13avos, 14avos, 16avos, 16avos. 17avos, até o 19, 19avos, aí vem o 20avos, 20avos, 20. 20avos, E quando for o 21? 21 vigésimos, 21avos. Ah, então vocês esqueceram que vocês aprenderam ano passado? Mais ou menos, né? Professora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês pensarem. Só um minuto, Gabriele. Eu vou deixar vocês pensarem, para vocês lembrarem o que vocês estudaram no ano passado. O 20, como que fica? É 20º ou é 20avos? O 21, como que fica? 20avos. 21avos é 21º. 21avos. Vocês não 20avos. lembram? Não. 20avos. Então eu vou deixar vocês lembrarem. Estou falando, calma um pouquinho. Eu vou deixar vocês lembrarem, vou deixar vocês pensarem. E na próxima aula eu quero ver quem que vai me falar a resposta correta. Professora. Eu tenho a Oi, resposta, Gabriela. tanto que eu fazia reforço. Eu aprendi isso no 4º ano. Eu tenho a resposta tudo. Oi, Gabriela. Eu não estudei isso. Você não estudou fração, Gabi? Não, porque eu estudei fração, porque eu não estudei até essa parte. Você não estudou? Mas não tem problema, não. Então, para não ficar muita coisa na cabecinha de vocês hoje eu só vou deixar até aqui, tá? Eu vou deixar vocês pensarem, vocês lembrarem como que é do 20 para frente. E na próxima aula de matemática, amanhã nós temos matemática, né? Professora, Isso, amanhã nós vamos ter aula de matemática. Amanhã nós vamos voltar nesse assunto. Eu quero ver quem que vai lembrar, tá bom? Então, só um minuto. Fecha o microfone, todo mundo. Lembrando que vocês têm tarefa de língua portuguesa e vocês têm tarefa de ciências, tá? Amanhã eu vou fazer a correção de língua portuguesa e eu vou fazer a correção de ciências também, tá? Amanhã. Tá bom? Igual nós fazíamos na sala. Lembra que nós fazíamos na sala? Mesmo quando não tem aula daquela matéria, mas a gente faz a correção. Lembra que nós fazíamos? Então, amanhã eu vou fazer com vocês a correção de língua portuguesa e a correção de ciências, tá? Olha só. É para fazer a tarefa. É para fazer a tarefa. Viu, Enzo? Ouviu, Enzo? Ouviu, João Gabriel? Professora, que dia que vai entregar os materiais? Fala um pouquinho longe do microfone. Quer dizer, Que dia que vai entregar as apostilas? Não sei ainda, Ana Beatriz. Tem que esperar a tia Kézia para ela professora, eu já vou tá bom? deixar. Mas não vai ser. Só um minuto, Gabriele. Mas não vai ser por agora essa semana, porque nós ainda temos que terminar a correção da apostila do primeiro bimestre de matemática, tá? Tá bom? Fala, Gabriele. Agora fala. Eu já vou deixar aberto na página aqui, que eu já vou fazer hoje. Isso. Tá bom? Cadê o Marlos? Marlos, tá me ouvindo? Ele tá falando lá no chat. Marlos, tá me ouvindo? Ele falou termina a aula, prof. Meu celular tá descarregando, tá 5%. Fecha o microfone, todo mundo. Fecha o microfone. Marlos, abre o seu microfone. Só o Marlos com o microfone aberto, abre. Você tá me ouvindo, Marlos? O celular tá... Sim. Tá me ouvindo? Sim. Então tá bom, já vou encerrar a aula. Era só para saber se tá ouvindo, tá?
Eu vou dar tchau aqui, então, para vocês, mas não sai ainda, tá? Eu só vou dar tchau e eu quero confirmar um negócio com vocês, tá? Então, até amanhã, tá bom? Amanhã nós vamos retornar às 13 horas de novo, tá bom?